Fala pessoal, vamos direto ao ponto. O que a gente vai analisar hoje não é apenas um componente mecânico qualquer, tá? É uma verdadeira maravilha da engenharia moderna. O sistema de pós-tratamento BlueTech 6 da Mercedes-Benz. Sabe, é simplesmente fascinante observar como a mecânica de veículos pesados, que é algo brutal e cheio de força, se encontra com um software super avançado e de extrema precisão. Nesta nossa explicação de hoje, vamos desvendar exatamente como um caminhão moderno consegue pegar aqueles gases de escape brutos e transformá-los em algo incrivelmente mais limpo. E olha só esse número, 4. Esse 4 aí representa os limites extremamente rígidos de poluentes estabelecidos pelas normas ambientais. Foram essas regras que praticamente forçaram a criação de toda essa tecnologia. Estamos falando de 4 grandes vilões: o monóxido de carbono, os óxidos de nitrogênio, os hidrocarbonetos e o material particulado. Eliminar ou pelo menos reduzir drasticamente esses 4 caras é o único propósito dessa máquina complexa que a gente vai examinar agora. Bom, para entender esse sistema, como se fosse um organismo vivo, nosso roteiro de hoje passa pela norma Euro 6, pelas fases DOC, DPR e SCR, depois o cérebro da operação com os módulos MCM e ACM, o papel dos sensores e, para fechar, a injeção e a regeneração ativa. Vamos lá? Começando pela seção 1, a norma Euro 6. É literalmente o nosso livro de regras aqui. Então, o ponto crucial é o seguinte: aqui no Brasil, a norma Proconv 8 equivale à rigorosíssima norma Euro 6 lá da Europa. As exigências para reduzir aqueles 4 poluentes que mencionei não são apenas sugestões, são leis inflexíveis. E a Mercedes-Benz responde a esse desafio gigante com a tecnologia BlueTech 6. O sistema de pós-tratamento de gases de escape, ou ATS, não é um simples acessório extra, sabe? Ele é a peça fundamental. Sem ele, o motor sequer consegue homologação. É o ATS que garante que o veículo ande dentro da lei ao longo de toda a sua vida útil e quilometragem. Indo para a seção 2, fases DOC, DPF e SCR. O sistema digestivo do caminhão. O escapamento definitivamente deixou de ser só um tubo oco. Imagina uma molécula de gás de escape saindo lá do coletor do motor. Ela embarca numa jornada com 3 paradas obrigatórias. Passo 1, o catalisador de oxidação de diesel, que a gente chama de DOC. Passo 2, o filtro de partículas de diesel, o DPF. E o passo 3, a redução seletiva catalítica, o famoso SCR. Vamos ver a mágica que acontece dentro de cada um desses órgãos. A primeira parada é o DOC. É aqui que a primeira grande reação química acontece. Os hidrocarbonetos e aquele perigoso monóxido de carbono entram, batem nos materiais catalíticos e, num piscar de olhos, são convertidos em coisas muito mais inofensivas: dióxido de carbono e água. Além disso, uma parte do monóxido de nitrogênio sofre oxidação, meio que preparando o terreno para as próximas fases. É uma transformação molecular imediata, literalmente. Aí a gente entra na fase do DPF. E olha, aqui a gente sai da química e entra na física pura. O filtro de partículas de diesel é uma estrutura superporosa projetada para ser uma barreira mecânica mesmo. Ele separa e acumula a fuligem sólida por adesão. Basicamente, ele agarra a sujeira na marra para que o material particulado não vá parar na nossa atmosfera. E finalmente o gás chega no SCR, onde acontece o grande truque de mágica final. É aqui que ocorre a injeção do famoso Arla 32 direto no fluxo de gases. O Arla 32 se decompõe em amônia, que vai lá e reage de frente com os óxidos de nitrogênio, os temidos NOx. O resultado dessa batalha? Nitrogênio inofensivo e água pura. É impressionante como um problema tão complicado da combustão do diesel é resolvido com tanta elegância bem aqui. Avançando para a seção 3, o cérebro, MCM e ACM, nossos processadores duplos. É muito bacana ver como eles dividem as tarefas. Dá uma olhada. À esquerda temos o MCM, o módulo de gerenciamento do motor. Ele é meio que o maestro ali na frente, controlando a injeção, pressão do turbo, e é ele quem dá a ordem pedindo a regeneração do DPF com base nos dados que ele recebe. Já à direita temos o ACM. Ele é o especialista focado 100% no pós-tratamento. Ele regula o sistema de escape, lê os sensores daquela área e controla tudo relacionado ao ARL32, da bomba até a dosagem. Mas veja bem, o MCM e o ACM não ficam isolados trabalhando sozinhos. Eles conversam o tempo todo através de redes de dados super rápidas, os barramentos CAN 4 e CAN 13. Essa comunicação constante que garante uma sincronia perfeita em tempo real. O desempenho do motor e o trapamento do escape se ajustam juntos, reagindo a cada pisada no acelerador ou variação na estrada. Seção 4. O papel dos sensores. O sistema nervoso de tudo isso. Existe um mapa de calor perfeito cobrindo toda a linha de escape.
Olha só, o sensor B67 mede a temperatura logo antes do dock. O B68 logo depois. O B70 acompanha o calor depois do DPF e o B73 faz a checagem final lá depois do SCR. Juntando esses 4 pontos, o módulo ACM sabe o estado térmico exato de cada centímetro do processo a cada fração de segundo. Só que além do calor, a gente precisa, claro, medir a poluição em si. E o sistema faz isso com uma comparação de entrada e saída. O sensor de NOx de entrada mede quanto dióxido de nitrogênio o motor acabou de vomitar no sistema. Depois de passar por todo o tratamento, o sensor de NOx de saída tira a medida final. A diferença entre os dois é a prova definitiva de que o sistema está realmente funcionando e limpando os gases. Tem outro cara super importante aqui, o sensor B92A. A função dele é monitorar a pressão diferencial no DPF. Em termos simples, ele compara a pressão antes e depois do filtro. Se a pressão antes começar a subir demais, é porque o filtro está entupindo de fuligem. Aí ele manda um alerta para os cérebros. Ei, precisamos de uma faxina aqui. O que nos traz a nossa última parte. Seção 5. Injeção e regeneração ativa. O sistema em ação. Pensa nisso acontecendo em milissegundos. É muito rápido. No milissegundo zero, o ACM detecta que a pressão está alta lá no sensor. Em apenas 10 milissegundos, ele já avisa o MCM pedindo a regeneração ativa. Em 20, o MCM ativa a válvula de combustível. E na marca dos 30 milissegundos, o dosador já injeta um esguicho super preciso de diesel direto no escape quente para literalmente incinerar a fuligem presa no DPF. É um trabalho em equipe impecável entre hardware e software. E a injeção do Arla 32? Bom, também é uma coreografia exata. Primeiro, você liga o motor e a bomba já começa a fazer o fluido circular. Depois, o ACM calcula a quantidade exata de Arla que vai precisar. O ACM processa isso e aciona o dosador A67. E por fim, o Arla 32 é injetado como um spray finíssimo, uma névoa, garantindo que ele se misture perfeitamente com os gases de escape. E aqui vai um detalhe que eu acho genial: o resfriamento contínuo. Sabia que o Arla 32 não serve só para limpar os gases? Ele atua como um líquido de arrefecimento para o próprio dosador. Como essa peça fica exposta a um calor absurdo do escape, o Arla 32 circula ali o tempo todo para impedir que ela simplesmente derreta. Isso é tão vital que o sistema continua bombeando fluido até um pouco depois de você desligar o caminhão só para segurança. E tem mais, o próprio reservatório de ARLA32 é cheio de truques de segurança. Por exemplo, tem um adaptador magnético no bocal que impede qualquer pessoa de colocar diesel lá por engano. E como o ARLA32 congela se a temperatura cair para menos 13 graus, os caras projetaram um sistema que usa o líquido de arrefecimento quente do motor para descongelar o tanque. Além disso, resistências elétricas aquecem os tubos até o dosador. Frio extremo não é desculpa para esse sistema parar. O grande ponto para levar dessa nossa análise é a elegância absurda de toda essa tecnologia. Diante de leis ambientais tão rigorosas, a solução não foi capar a potência dos caminhões, mas sim criar essa rede autônoma inteligentíssima que purifica as emissões enquanto o bicho está trabalhando pesado. E para a gente fechar, como será que essa harmonia perfeita entre uma mecânica robusta e um código de software super complexo redefine o futuro de toda a logística de transporte? Ela prova para a gente que sim, força bruta e sustentabilidade podem viajar na mesma estrada.